atente, Senhor, a tua palavra, Senhor. O teu pão quentinho, Senhor, descido do céu, e o teu coração ao nosso coração. Cuida, Senhor, da vida deles, do mistério deles, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Amém? Pessoal, o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. É motivo de muita alegria mais uma vez estar na presença do Senhor para honrar, glorificar e exaltar aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e do mais perfeito louvor. Amém? Amém. Glória a Jesus. Êxodo capítulo, glória a Deus, aleluia, 14, versículo 15, amém? Êxodo capítulo 14, versículo 15. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Êxodo capítulo 14, verso 15. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem foi importante, coloque bem em referência à palavra do Senhor Jesus. Quem não encontrou, vamos repetir novamente. Êxodo 14, verso 15. Amém? Vai dizer assim a palavra do Senhor para nós esta noite. O Senhor disse a Moisés: porque você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem, e você levante o seu bordão e estende a mão sobre o mar. As águas se dividirão, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em si. Eis que vou endurecer o coração dos egípcios, para que venham atrás de vocês, e entrem no mar. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre os exércitos egípcios o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel. Assim que durante todo o dia os dois exércitos não puderam se aproximar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca. E as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco, e as águas foram coagularam à direita e à esquerda deles. Os egípcios que o perseguiam entraram atrás deles, todos os cavaleiros de Faraó e seus carros de guerra, e os seus cavaleiros até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios, e enviou alvoroço no acampamento dos egípcios. E emperrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andassem com dificuldade. Então os egípcios disseram: vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. Soberano Deus eterno Pai, graças a te damos esta noite, Deus meu Pai, por esta palavra, que o Senhor possa dar seguimento e sabedoria, e que o Senhor venha nos falar, Deus meu Pai, continente da maneira do querer do Senhor através dessa palavra. Para que venha, Papai, que edificarmos na fé, Deus meu Pai, acreditar que o impossível é possível para nós, Pai. Então, abre toda a nossa vida. Deus abençoe todos aqui que estão, que se não puderam vir, o Senhor sabe, Pai, o que tem acontecido ou ocorrido, Pai. Se tiver enfermo, o Senhor leva a cura, se tiver um problema, o Senhor possa solucionar nessa noite. Porque o Senhor é o Deus, Papai querido, que tudo pode, é o Deus que nos fortalece, meu Pai, é o Deus que nos dá vitória pela graça e misericórdia. Senhor, eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Aqui nós podemos ver, meus irmãos, glória a Deus, aleluia, mais um prodígio a qual o nosso Deus fez para salvar o seu povo. Glória a
Deus, aleluia. Livro de Lucas, Marcos e Mateus são também prodígio, mas prodígio de milagres, glória a Deus, aleluia. No caráter e na pessoa em forma física de Jesus. Mas esse, glória a Deus, aleluia, milagre, poder, glória a Deus, aleluia, superar aconteceu através do poder e da glória do nosso Deus que está sobre os céus. Nessa, glória a Deus, aleluia, passagem fala, glória a Deus, aleluia, do povo de Israel, glória a Deus, aleluia, do povo do nosso Deus, que estava trancado, glória a Deus, aleluia, como escravos na terra do Egito, glória a Deus, aleluia, por Faraó. Mas, glória a Deus, aleluia, Deus levantou, glória a Deus, aleluia, Moisés como líder, glória a Deus, aleluia, para libertar esse povo, glória a Deus, aleluia, para que não pudesse mais ser, glória a Deus, aleluia, escravos do homem, escravos do pecado, glória a Deus, aleluia, escravos do dinheiro, escravos do amante, do prazer de si mesmo. Deus, glória a Deus, aleluia, queria reatar uma aliança com o teu povo. Então pediu para que Moisés fosse diante de Faraó para falar, glória a Deus, aleluia, aquilo que o Senhor gostaria de fazer para o teu povo. Gostaria, glória a Deus, aleluia, que o povo fosse liberto, para que pudesse, glória a Deus, aleluia, oferecer sacrifícios, glória a Deus, aleluia, no deserto, glória a Deus, aleluia, fora, glória a Deus, aleluia, do Egito. Mas Faraó, glória a Deus, aleluia, não contentava em perder os bons escravos que ele tinha. Glória a Deus, aleluia, aquele povo numeroso que ele tinha. Porque ele sabia que se perdesse aquele povo ali no trabalho, a sementinha não seria mais a mesma no Egito. Glória a Deus, aleluia. Porque ele pagou caro, glória a Deus, aleluia, para aquele povo, para ter aquele povo como escravo. Mas nosso Deus, como ele necessita de ter a nossa presença, de querer nos usar, de querer nós como sacrifício vivo na presença dele, ele faz qualquer coisa para nos conseguir de volta, para nos ter de volta. Porque nós somos, glória a Deus, aleluia, propriedade do Senhor. Nós não somos propriedade do homem, não somos propriedade do pecado, não somos propriedade do dinheiro, da riqueza, do prazer de si mesmo, nem escravo, glória a Deus, aleluia, para o homem. Mas Deus ele tem necessidade para que nos usasse. Deus tem a necessidade, glória a Deus, aleluia, de nos usar na presença dele como vaso de honra. Então, glória a Deus, aleluia, o Senhor, ele faz, glória a Deus, aleluia, se acontecer no céu, glória a Deus, aleluia, no mundo espiritual, uma luta, glória a Deus, aleluia, travada no mundo espiritual, entre o bem e entre o mal. Assim como ele endureceu o coração de Faraó, ele também, glória a Deus, aleluia, endurece o coração de muitos para que nós possamos passar a ver e crer em muita situação que ele é Deus na nossa vida. Porque muitas vezes, glória a Deus, aleluia, nós acomodamos, nós nos acostumamos com um ambiente, com uma pessoa, e muitas vezes Deus quer nos mostrar algo e nós tapamos os nossos olhos, porque nós não acreditamos que aquela pessoa é tudo isso, né? Que o nosso Deus fala, ou que o nosso Deus quer nos mostrar, porque muitas vezes tem pessoas que querem tirar proveito da minha bondade, da sua bondade, quer tirar proveito da minha simplicidade, da sua simplicidade, e Deus está a todo momento nos mostrando que nós muitas vezes tapamos os nossos olhos, por se acostumar com aquela pessoa, por achar que aquela pessoa é boa o suficiente para nós, por nós acharmos que aquela pessoa é amorosa, tem carinho, tem afeto conosco, tem um laço com Deus, aleluia, de afeto conosco. Mas muitas vezes não é assim. Ela está criando esse vínculo, esse laço, para tentar nos prender, para tentar nos segurar, porque ela tem medo de nos perder. Porque ela sabe que se nos perder, nunca mais vai poder nos ter de volta ao lado dela. Mas não é porque, glória a Deus, ele gosta da nossa presença, mas é por causa daquilo que nós podemos oferecer para ela. Mas nosso Deus não, nosso Deus ele quer a nossa presença, porque sabe que nós somos preciosos e valiosos para Ele. Deus ele nos quer essa noite como vaso de honra e não desonra. Para isso que nos tira do Egito nos traz para a presença dele, para a nova Canaã, para viver a maneira do querer dele, glória a Deus. No Egito nós vivemos da maneira do querer do Egito, nós vivemos da maneira do querer do povo egípcio. Mas quando nós viemos para Canaã, nós vivemos da maneira do jeito do querer do Senhor. Nós mudamos totalmente a nossa maneira de vestir, a nossa maneira de achar, a nossa maneira de raciocinar, a nossa maneira de pensar e a nossa conduta de andar. Porque quando você está no Egito lá fora, você adapta com as pessoas do mundo egípcio. Mas quando nós estamos na presença de Deus, nós se adaptamos com o Espírito Santo. É Ele que nos adequa na presença de Deus. Como se veste, como se anda, como se fala, como se pronuncia, como se exclama alguma coisa, como anda na conduta
luta da santidade. Glória a Deus, aleluia. E ali, meus irmãos, Moisés, glória a Deus, aleluia, tinha uma dificuldade, uma limitação, porque até onde ele pôde chegar no povo egípcio, glória a Deus, aleluia, ele chegou. E até onde ele pôde chegar com o povo de Israel, com o povo de Deus, ele chegou. É perante o mar vermelho. E aí o povo começou, glória a Deus, aleluia, a perguntar: Moisés, o que será de nós agora? O povo está vindo atrás de nós, nosso inimigo está vindo atrás de nós. O que será de nós agora? Moisés, você nos tirou do Egito, aonde nós tínhamos tudo. Poderíamos ser escravos, mas tínhamos de tudo. Para simplesmente morrer aqui? Não. Não foi isso que você nos prometeu, que você nos disse. Você disse que o Senhor tinha algo para nós. Não era para nós morrer aqui. Não foi a promessa de morte. E Deus começou, e Moisés começou a se perguntar: meu Deus, o que será de mim agora com esse povo? Esse povo vai querer me matar, esse povo vai querer me lixar, esse povo está preocupado, assim como eu também estou, sem obrigar uma solução para este problema. E o Senhor falou: ei Moisés, por que você está falando para mim? Eu te dei autoridade, então mande ao povo que baixe. Ei Moisés, eu te dei autoridade, pega esse cajado, esse mesmo cajado que eu fiz na serpente, esse mesmo cajado que você tomou nas águas e virou sangue, esse mesmo cajado que eu te dei poder e autoridade, agora toque sobre essas águas, para que abra o caminho, glória a Deus, aleluia, do impossível, para que esse povo possa ver que eu sou Deus, o mesmo Deus que fala, acontece. E quando Moisés leva para Deus, aleluia, o teu cajado, aí veio o vento, e o povo ficou sem entender nada. E veio o vento do leste e começou a abrir o mar, e ali abriu um caminho para Deus, aleluia, onde esse caminho é seco. E ali começou a se formar uma muralha da esquerda, uma muralha de direita, de águas. E aquele povo começou a temer, porque não queria passar por ali, porque tinha medo do mar engolir ou do mar se fechar. Olha que pouca confiança que aquele povo tinha em Deus. Mesmo Deus colocando maná, mesmo Deus colocando coluna, Deus colocando os anjos dele acampar ao redor deles, eles não tinham temor, não tinham confiança e fé suficiente para acreditar no nosso Deus. Então, Deus tinha que fazer algo acontecer e fez, que desceu o coração de Faraó para começar a perseguir aquele povo. Para que ele não matar, não, para que aquele povo pudesse correr em direção ao mar aberto e chegar do outro lado. Muitas vezes Deus cria uma situação na minha vida e na sua vida para que nós possamos ir de encontro à vitória. Porque muitas vezes nós paramos no meio da caminhada, olhando para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, duvidando do que vai acontecer, duvidando daquilo que Deus tem para mim, para você lá na frente, da promessa de Deus. E Deus cria uma situação na nossa vida para que nós possamos continuar a caminhada de encontro à vitória. E Deus não fez diferente. Deixa que, glória a Deus, aleluia, a carruagem do povo, do exército de Faraó, corresse na casa do povo de Israel, para que eles pudessem correr, glória a Deus, aleluia, para chegar do outro lado, porque eram muitas pessoas. E quando eles viram, glória a Deus, aleluia, que não tinha para onde correr, a não ser para o meio do mar, onde tinha um caminho formado, eles começaram a pegar as coisas, glória a Deus, aleluia, e correr em direção ao caminho que se abriu no meio do mar. E quando, glória a Deus, aleluia, eles estavam no meio do caminho, os egípcios começaram a entrar em meio ao mar. E Moisés, glória a Deus, aleluia, apressou o povo. E quando, glória a Deus, aleluia, a última pessoa colocou o pé abaixo do mar, veio de lá para cá, glória a Deus, aleluia, fechando tudo. E os egípcios ali, glória a Deus, aleluia, todos morreram afogados. E a palavra do Senhor fala que o nome do Senhor foi glorificado na carruagem, foi glorificado no exército de Faraó. Mas não para por aí, meus irmãos. A promessa de Deus para aquele povo, glória a Deus, aleluia, é que eles serviam
isso, fazer aquilo. Como é que eu vou fazer? Eu imagino, aleluia, o preço da cobrança que foi liderar aquele povo. Um povo rebelde, um povo murmurento, sem confiança, sem temor, sem fé no Deus que tudo podia naquele momento, naquele segundo. Só de sair da escravidão, do sofrimento, da terra do pecado, da terra que um dia eles eram controlados, irmão, para nós já era uma maravilha. Você tem a sua liberdade de adorar, de fazer aquilo que você bem entende na presença de Deus. Aqui você não tem, glória a Deus, limitação. Ninguém vai chegar diante de você e falar assim, fala mais baixo, grita. Você não pode orar, você não pode louvar. É do contrário. Você pode expressar o teu amor a Deus, você pode glorificar, exaltar, louvar, fazer o que você quiser na presença de Deus. Porque você está caminhando para a terra de Canaã, onde Deus te deu liberdade suficiente para fazer o que bem entende, para que você pudesse prestar o teu culto racional e sacrifício a Ele. Glória a Deus. Mas o povo não entendia. Assim que muitas das vezes eu e você não possamos entender o que Deus tem para mim, para você lá na frente. Porque quando nós começamos a caminhar, Deus vem confirmar tudo o que Ele já tinha planejado para a nossa caminhada, para que nós começássemos a andar na presença dEle. Mas como nós não sabemos usar o mecanismo chamado fé, nós começamos a duvidar. Será que eu sou capaz de tudo isso? Será que eu sou capaz de viajar o mundo inteiro? Sou capaz de louvar? Será que se eu louvar, os cegos vão chegar? Será que se eu louvar, os coxos vão andar? Será que se eu louvar, vidas vão ser libertadas, curadas, transformadas? Será que eu vou saber pregar? Será que eu vou saber interpretar a palavra do Senhor? Será que eu vou ser um vaso de honra na presença de Deus? Será? O será começa a tomar conta da minha vida e da sua vida. Mas quando nós aprofundamos na intimidade, na fé no Senhor, nós podemos ver que a capacidade é nossa. A capacidade ela vem do Senhor. Então é possível que o impossível se torne possível na nossa vida. Nós falamos assim, é impossível isso acontecer. Eu chegar numa terra estranha, e aí Deus nos vai ganhar uma multidão de pessoas. Mas Deus não está falando que é você que vai fazer. Deus não está falando que é através de você mesmo que vai acontecer. Mas é através da tua vida que o nome dele vai ser glorificado. Que é através da tua vida Ele vai fazer acontecer. Sabe por quê? Porque nós somos vasos. E vaso é para ser o quê? Usado. Então, quando nós passamos a entender que nós somos vasos, nós passamos o quê? Tremer, confiar, acreditar, perseverar, lutar e confiar no Senhor. Glória a Deus. Quando nós não éramos vasos, nós não entendíamos as coisas de Deus. Quando um irmão ou irmã começava a falar línguas estranhas, nós achávamos que era normal. Quando um irmão ou irmã entregava uma profecia, achávamos que era normal. Mas quando nós entramos para o mundo dos loucos, nós entendemos que para ser, glória a Deus, um entendedor dessas coisas loucas, nós também temos que ser louco. Porque o mundo nos dá como louco, mas nunca quer a nossa loucura, não é verdade? Por mais que nós façamos que eles entrem para cá, eles preferem ficar do lado de lá. Muitas das vezes, glória a Deus, aleluia, nós temos que pedir a Deus um discernimento espiritual, um entendimento espiritual, para entender o que Ele quer fazer na nossa vida, para nos interpretar, glória a Deus, aleluia, o que Ele quer, glória a Deus, nos dizer. Porque muitas das vezes, meu irmão, a pessoa que não tem interpretação, não tem entendimento, não tem nada, ela fica confusa. E a palavra fala que o nosso Deus não é um Deus de confusão. O nosso Deus é um Deus de paz, de amor, de verdade, de bondade, de entendimento e supremacia para todos. Aí eu imagino que o povo, glória a Deus, aleluia, viver no deserto, onde tem maná, né? Glória a Deus, aleluia, caindo do céu, tem árvores caindo do céu, água, tem uma nuvem que refresca, glória a Deus, aleluia, à noite. E tem uma nuvem também que refresca durante o dia, porque o sol, o deserto, é pior que o calor.
cidade seguinte. E ainda tinha um anjo que ali na frente, depois passou por atrás. Olha só, meus irmãos, o carinho que o nosso Deus tem com o seu povo. E mesmo assim o povo, aleluia, não compreende, não acorda para ver o tamanho de Deus, que está de braços abertos para receber eles, que está de mão estendida, glória a Deus, pronto para abençoar eles. Mesmo assim eles prosseguem em murmurar, em abrir mão da intimidade com Deus. Mas quando o povo, glória a Deus, ele começou a murmurar, Moisés ele não gritou. Moisés ele queria buscar mais intimidade com Deus, queria saber mais de Deus. O que ele queria daquele povo? O que ele queria dele mesmo? Portanto, ele subiu no monte. E ali ficou. E não saiu dali até Deus falar com ele. Até Deus dar uma orientação para ele. Até Deus dar algo para que ele passasse para o povo. E na sua ausência, o povo pensava que Moisés tinha morrido. E aí começaram, aleluia, a trazer Egito de volta para o meio deles. Deus libertou eles do meio do Egito. Mas eles não se libertaram, dos costumes egípcios. Ali começaram a festejar, começaram a bebedar. E começaram a criar mesmo, aleluia, a sua religião. Portanto, criaram, aleluia, através de outros. De tudo que tinha possuído glorioso fizeram. E começaram a adorar como se fosse Deus deles. E quando Moisés começou a se aproximar de onde estava o povo, ele começou a ver e não entender o que estava acontecendo. Vocês desciam com duas tábuas de pedra, aonde o Senhor tinha escrito os 10 mandamentos para que aquele povo se cumprisse. Para que aquele povo se organizasse diante de Deus, para que aquele povo pudesse ter mais compromisso com Deus, intimidade com o Senhor, e entender o que o Senhor queria organizar completamente deles. Mas quando Moisés chegou, foi totalmente decepção, porque Moisés pensou que aquele povo estaria normal, estaria esperando a bacana a sua volta. Mas ele não, eles não, aleluia, esperaram para aquela intuição chamada, aleluia, fé. Porque quando uma pessoa, aleluia, está para receber uma notícia ruim, ela é tranquilizada pelo Espírito Santo, porque a resposta de Deus ela chegou primeiro na nossa vida. E aquele povo não, glória a Deus, aleluia, tomou esse sentimento de fé para ele, falou: não, ele já morreu. Então não tem como, glória a Deus, nos guiar, levar para lugar nenhum. Vamos fazer conforme nós temos feito de costume. Nosso jeito, nosso querer, não tem ninguém mais para nos comandar. Não tem ninguém mais para nos liderar. E quando, glória a Deus, Moisés chegou, se decepcionou com aquele povo. Vendo todos adorando aquele bezerro, aquela imagem, glória a Deus, aleluia. Moisés não pensou duas vezes, foi logo quebrando, destruindo aquela imagem. E aqueles 10 mandamentos também ele quebrou. Porque ele viu que o povo, glória a Deus, ele perdeu o temor a Deus. Que aquele povo não queria nada, glória a Deus, aleluia, que vinha da parte de Deus. Que aquele povo não tinha temor. Porque o temor é o princípio da sabedoria. Então, meus irmãos, quando Deus te promete algo, espera, confia, persevera, lute, persiste na presença de Deus. Porque, glória a Deus, mesmo as coisas impossíveis virem contra a nossa vida e não temos capacidade de passar por elas, Deus ele vem com a capacidade espiritual e com o impossível se tornando possível na nossa vida. Deus faz de uma maneira superior, soberana e espiritual acontecer aquilo que ninguém cria na nossa vida. Acontecer. E Deus vai abençoar os irmãos nessa noite, amém? Hoje, meus irmãos, estou por bem. Glória a Deus, eu só se gostar, devido ao calor, eu pensei que ficaria batido na parte da tarde, porque, glória a Deus, quando o calor está demais, nosso corpo impede uma limitação. Então nós temos que reservar, glória a Deus, não podemos extrapolar, porque essa carne, infelizmente, ela padece de muitas coisas.
Não é como o Espírito, né, que é forte a todo momento, fortalecido. Mas essa carne tem controle, aleluia. Muitas coisas para passar ainda, né? Enfermidade, vem dores, vem cansaço. Mas isso não podemos deixar afetar o nosso espírito que é forte, o nosso espírito que é corajoso. Porque senão começa a desanimar, começa a querer parar, né? A querer ficar em casa. E não podemos deixar isso. É por isso que a palavra fala que quando estiver forte o nosso espírito, a carne não vai perder a força. E quando a carne estiver fortalecida, o espírito ele perde a força. Então, quando nós estivermos apreciando, nós somos fortalecidos e renovados. Estou bem, graças a Deus. Cheguei aqui meio, glória a Deus, estranhado um pouco, devido ao calor, mas Deus me deu renovo, Deus me deu a paz, e Deus não nos deixa sair dessa forma ignorância aqui neste lugar. Porque Ele não nos quer ver, glória a Deus, eu venho passando mal, doente, inteiro. Mas, glória a Deus, tem algumas coisas que nós temos que passar, para que possamos aumentar a nossa fé, para que possamos edificar a nossa fé. E Deus mostrar que é Deus a nossa vida, amém? Deus abençoe os irmãos essa noite, e Deus oportunidade as palmas do Senhor. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Amém, querido? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Terça-feira, um grande culto. Venha, faça um vídeo para mais um, vai estar pregando a palavra. Pastor Rafael, uma vez, ele sempre está aqui conosco, nos apoiando. Terça-feira, o pastor Rafael está ministrando a palavra do Senhor, que é o culto da palavra no nome de Jesus. Amém? A oração é o remédio da nossa alma. O remédio da nossa alma é a oração. Quando nós oramos, nós entregamos a Deus as nossas dificuldades e confiamos no seu poder, cura, de livramento e de salvação. Então, nessa noite, nós vamos sair daqui com essa palavra agraciado no nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele povo do Egito, ele não quis nem saber de Deus, né? Morreram tudo na praia, né? Nem passaram para a terra prometida. Mas nós não. Nós temos exemplo deles. Nós vamos continuar firmes, marchando, até Jesus Cristo voltar a arrebatar o povo zeloso, guardador e de boas obras. Amém, queridos? Fala de pé, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Soberano Deus, eterno Pai. Pai querido, muito obrigado, Senhor Jesus, por essa palavra, Senhor. Que eu convite, Senhor, descido do céu, Senhor, Deus querido. Que nós cada dia mais vamos orar e interceder, Senhor, um pelos outros, Senhor, Deus querido. E continuar, Senhor, marchando nessa caminhada, mas olhando não para o povo do Egito, Senhor, meu Deus querido, aquele, Senhor, Deus meu Pai, que ficou tudo para trás e não entrou na terra prometida. Ô, Papai do céu, mas nós queremos, Senhor, Deus querido, entrar no céu, na nova Jerusalém, Senhor, meu Deus e meu Pai. Fica, Pai querido, nossos passos diante de Ti, na rocha eterna, na rocha inabalável, que assim seja, no nome do Pai, no nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Na hora da semana toda, debaixo da mão do Onipotente. Com o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos, nós dizemos, se Deus é por nós, salva